A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago mais uma palavra da parte de Deus para o teu coração, que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, que diz: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aleluia. Então Jesus estava dizendo aqui para a igreja de Éfeso que eles tinham deixado o seu primeiro amor. É algo que parece comum nos dias de hoje. Pessoas têm deixado o seu primeiro amor. O primeiro amor acontece quando nós nos convertemos, quando nós conhecemos a Cristo, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós começamos a entender que nós somos nova criatura e que nós precisamos obedecer a palavra de Deus e que nós precisamos amar a Cristo, que nós precisamos andar na palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus e adorando a Deus em espírito e em verdade. Aí acontece o primeiro amor. Mas muitas pessoas têm esquecido o primeiro amor. Muitas pessoas se convertem e depois de alguns anos começa a se acostumar com os cultos, começa o culto se transformar numa rotina. E muitas vezes, devido ao culto, pessoas que têm cargos estarem lá na igreja para louvar ou para pregar ou para fazer algo que está determinado pelo pastor, às vezes as pessoas vão para a igreja porque o pastor pediu que a pessoa fosse. Às vezes a pessoa vai à igreja porque realmente tem que cantar, realmente tem que pregar, tem que fazer algo, e às vezes vai até por obrigação, mas não vai para adorar a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, estão tão acostumados com o culto, está tão acostumado com aquela rotina que não vai mais à igreja adorar a Deus em espírito e em verdade, não vai cultuar a Deus, e sim vai cumprir uma obrigação que tem para fazer. E aí deixa o primeiro amor e começa a viver uma fase de rotina, uma fase de obrigação, e esquece que deve amar a Deus acima de todas as coisas, que deve ir ao culto para cultuar a Deus, para adorá-lo em espírito e em verdade, para servi-lo em espírito e em verdade. E isso é algo que vem acontecendo. Claro, existem exceções, mas muitas pessoas têm realmente deixado de lado, têm esquecido o primeiro amor. Então essa palavra é uma palavra de reflexão para a minha vida e para a tua vida. Nós não podemos deixar o primeiro amor, porque o primeiro amor significa que nós estamos realmente servindo a Deus em espírito e em verdade. E quando se deixa o primeiro amor, começa a andar numa vida de rotina, começa a querer agradar as pessoas, começa a louvar para agradar as pessoas, começa a louvar para cumprir uma obrigação, começa a ir à igreja para cumprir uma obrigação e não para adorar a Jesus em espírito e em verdade. E isso é algo muito perigoso, porque Jesus, ele disse aqui que ele tinha isso contra a igreja de Éfeso e que eles deveriam se converter. Então assim Jesus, ele diz também nos dias de hoje: aquele que deixou o seu primeiro amor deve se converter de novo, deve buscar a Deus em espírito e em verdade, deve se arrepender das obras que anda fazendo que não agrada a Deus, porque quando a pessoa deixa o seu primeiro amor, começa a esfriar, começa a perder a fé. A fé é quando nós acreditamos que o nosso Senhor Jesus realmente é o nosso Senhor em todos os sentidos, em tudo que a gente faz, é para adorar a Deus. E quando a pessoa deixa o seu primeiro amor, já não ama mais a Deus, já não vive mais a palavra de Deus. Simplesmente vive por aparência, simplesmente vive com uma capa, mas não está mais honrando a Deus.
Por isso, deixar o primeiro amor é um passo para perder a salvação. Por isso, Deus, Ele me levanta neste momento para falar no teu coração, para que nós não venhamos a deixar o primeiro amor, para que a gente venha ser vigilante, para que a gente venha orar e vigiar e estar sempre analisando as nossas atitudes, estar sempre analisando aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos, para ver se está de acordo com a palavra de Deus, para que a gente venha nos analisar e saber por que nós vamos à igreja, qual o motivo de ir à igreja. E quando nós nos fazemos essa pergunta, qual o motivo de ir à igreja? Nós vamos ter a resposta. Se nós estamos indo à igreja para servir a Deus em espírito e em verdade, para adorá-lo verdadeiramente, ou nós estamos indo à igreja para cumprir uma obrigação, ou até mesmo para aparecer, ou até mesmo para mostrar que temos algum talento. Por que nós estamos indo à igreja? Essa é a pergunta que eu deixo para o teu coração, para que nós venhamos analisar a nossa vida, para saber se nós estamos realmente servindo a Deus em espírito e em verdade. Amém? Fica com esta palavra para a tua reflexão e que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém?